damos início à nossa primeira aula, a aula da unidade 1, que aborda a Política Nacional do Meio Ambiente e as legislações ambientais. O que veremos nessa aula? Então, a gente vai falar um pouco do contexto histórico das políticas ambientais, vamos falar propriamente da Política Nacional do Meio Ambiente, falaremos da estrutura do CISNAMA, do CONAMA, SEDEST, IAT e SEMA. Então, eu vou começar com o contexto histórico das políticas ambientais. E a partir das mudanças climáticas e da percepção da degradação ambiental, é que veio uma noção de uma crise global ambiental. Então, isso começou a ganhar força ali mais ou menos no século XX. Então, entendeu-se que a capacidade da natureza ela é finita e que, com isso, vão começar a surgir mobilizações, tanto sociais como científicas, sobre o assunto. Começando, então, a nossa linha do tempo. Em 1934, foi realizada no Brasil a primeira Conferência Brasileira de Proteção à Natureza. E é nessa década de 30 que acontece a criação do primeiro Parque Nacional Brasileiro, que foi o Parque Nacional do Itatiaia. Em 1945, avançando um pouquinho na linha do tempo, temos a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. Em 1949, daí é realizada a primeira conferência científica da ONU, que abordava a conservação e a utilização dos recursos naturais. Em 1958, no Brasil, é criada a primeira Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. E a implementação de grandes projetos nos Estados Unidos, ali pela volta dos anos 60, 1960, causou uma grande repercussão ambiental. Isso por quê? Porque ocorreram acidentes como derramamento de petróleo e outros impactos maiores. Então, com isso, através desses impactos gerados pela construção de barragens, de rodovias, impulsionou uma mobilização social, seja das organizações ambientalistas, e isso foi também incentivado por causa dessa geração, dessa ocorrência de problemas ambientais. Então, isso mobilizou essas organizações ambientalistas, incentivando que a gente tivesse uma preocupação com o meio ambiente, o que antes era restrito apenas a uma parte da população. Então, agora, a partir desses anos 60, passou a atingir outros setores da população e provando que esse alto grau de degradação ambiental traria problemas à sociedade. Dando continuidade à nossa linha do tempo, nós temos que em 1968, um grupo formado por 30 especialistas de diversas áreas formou o que é conhecido como Clube de Roma. E eles buscavam debater as questões econômicas e ambientais, incluindo crise ambiental e o futuro da humanidade. Então, esse grupo era formado por cientistas, por economistas, humanistas, sejam eles nacionais ou internacionais. E esse grupo ele esteve envolvido em uma série de relatórios e estudos. E um desses estudos, ele contemplava limites de crescimento. Então, o relatório advertia que a humanidade ela corria para o desastre, se ela não renunciasse de uma forma rápida à sua trajetória de crescimento. Nesse mesmo período, surge uma preocupação com as questões ambientais por meio dos partidos políticos, e é aí que são criadas leis e regulamentos voltados para a preservação ambiental. Seguindo na linha do tempo, nós temos que em 1972 houve a Conferência de Estocolmo. Muitos de vocês já devem ter escutado falar dela. Então, é uma conferência das Nações Unidas sobre o ambiente humano, e é que aí que deu origem ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e também ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é no dia 5 de junho. Então, durante a realização da conferência, os países desenvolvidos, eles defendiam um programa voltado para a conservação dos recursos naturais, para evitar um agravamento do estado de degradação ambiental. Porém, os países em desenvolvimento, como o Brasil, eles defendiam que possuíam outras necessidades básicas. Por exemplo, ainda havia miséria, problemas de moradia, saneamento básico, doenças infecciosas e outras questões que precisavam do desenvolvimento econômico, mesmo que isso trouxesse prejuízos ambientais. Na década de 80, a Assembleia Geral da ONU criou uma comissão, que é a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, que muitos devem conhecer como a Rio 92, Eco 92 ou Cúpula da Terra, com o objetivo de
eles tinham o objetivo de examinar as relações entre o meio ambiente e o desenvolvimento e apresentar uma proposta para solucionar os problemas dessas relações. No ano de 1981, entrou em vigor a Lei 6.938. Você vai escutar bastante dela na nossa disciplina, que é a lei que trata da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, cabe destacar aqui que essa lei ela foi editada numa condição política de plena ditadura militar. E mesmo assim, ela traz uma base para um sistema político-ambiental moderno e aberto. Então, ela apresenta importantes definições para a aplicação das normas de direito ambiental. Ela trata de definições e conceitos de meio ambiente, poluição, poluidor, degradação da qualidade ambiental, recursos ambientais. E essa lei também é considerada a mãe de outras leis ambientais, que também são importantes. Então, por exemplo, a lei do agrotóxico, a lei da Política Nacional do Recurso Hídrico, a lei de crimes ambientais, a lei de saneamento básico, e entre outras. Então, a nossa PNMA, ela funciona juntamente com o capítulo do meio ambiente da Constituição Federal, que vai ser só lançada lá em 1988, a nossa atual Constituição. Só que ela tem um enquadramento para a legislação, política ambiental do país. Então, ela tem que ser compreendida como uma lei que guia outras leis. Então, ela surgiu antes da nossa Constituição abordar essa preocupação com o impacto ambiental. Essa lei da PNMA, além dela definir conceitos, ela aborda os objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente, ela aborda os princípios a serem observados para que a gente consiga obter essa preservação, ela aborda sobre recuperação de áreas degradadas, sobre proteção de áreas ameaçadas de degradação, e a lei ela instituiu um sistema que a gente vai chamar de CISNAMA. Um pouco mais para frente nessa aula a gente fala dele, que é o Sistema Nacional do Meio Ambiente. É ali que é composto por órgãos federais, estaduais, o Distrito Federal e municipais, que eles atuam na política ambiental. Além disso, essa lei criou e definiu atribuições para o CONAMA, que muitos de vocês já devem ter escutado falar também, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, e ela listou os principais instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Por exemplo, como o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, a avaliação de impacto ambiental, que é a AIA, que a gente vai falar na próxima unidade, o licenciamento ambiental, que a gente também aborda na unidade 2. Então, essa lei, ela consolida o licenciamento ambiental no nosso plano nacional e ela estabelece as atividades que são estabelece a necessidade de licenciamento para as atividades que são utilizadoras de recursos ambientais, seja efetiva ou potencialmente poluidora, e que são capazes, sobre qualquer forma de atuação delas, de causar alguma degradação ambiental. Então, esse tipo de atividade vai precisar de prévio licenciamento ambiental. Agora, passando para a nossa linha do tempo em 1988, nós temos a Constituição Brasileira. Então, a Carta de 1988 é a primeira na nossa história constitucional que contempla um capítulo específico sobre o assunto, com conteúdo que abrange falando sobre a nossa parte de impacto ambiental. E o artigo que eu estou mencionando é o 225. Então, as constituições anteriores, elas se limitavam a definir algumas competências, entre os entes federados, mas com pouco aspecto relacionado a essa temática ambiental. Então, elas não abordavam a proteção do meio ambiental ou natural, ou um assunto similar. Então, na Constituição de 1988, a gente considera que teve um avanço relacionado a esse tema. E a Constituição de 88, ela foi uma Constituição que acompanhou, foi formada, acompanhando os debates internacionais sobre o meio ambiente. Então, esse artigo 225 da Constituição, ele eleva o direito ao meio ambiente, seja ele ecologicamente equilibrado, a um patamar de direito fundamental. Então, foi um artigo bastante importante para a época. Como eu mencionei o artigo 225, vocês têm aqui o trecho do artigo, ele diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, esse é o trecho que está no artigo 225 da Constituição. Então, nesse trecho, o que a gente entende? Que o direito ao meio ecologicamente equilibrado pertence a todos. E todos, aqui a palavra todos, vai incluir qualquer indivíduo que se encontre em território nacional. Não necessariamente na condição de cidadão. Ou seja, pode ser brasileiro como pode ser estrangeiro. Então, qualquer pessoa que esteja em território nacional. E que o dever de defender e preservar o meio ambiente é responsabilidade do poder público e da coletividade. Então, a Constituição de 88, como eu disse, ela eleva o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado ao patamar de um direito fundamental. Falando especificamente agora sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Então, ela tem por objetivo a preservação, a melhoria e recuperação da qualidade ambiental, que seja uma qualidade ambiental que seja propícia à vida. E para isso a gente tem que seguir alguns princípios, e todos eles estão dentro dessa lei da PNMA. Então, o número da lei está aqui em cima. Princípios dela: planejamento e fiscalização do uso de recursos ambientais. Então, aqui tem que destacar a importância para o uso adequado dos recursos ambientais, tem que garantir uma gestão sustentável. Na parte de controle, tem que fazer o controle e zoneamento das atividades que são poluidoras, precisa ter o controle dessas atividades que têm potencial ou efetivamente causam poluição. Por quê? Porque a gente tem que visar minimizar os impactos ambientais negativos. E a gente vai falar mais para frente, quando falar de impacto, que os impactos também podem ser positivos, apesar de a gente só associar eles ao impacto negativo. Tem que ter incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias para o uso racional e para a proteção dos recursos ambientais. Tem que ter a educação ambiental em todos os níveis de ensino e na comunidade. Então, a gente tem que conseguir incluir a comunidade com o objetivo de capacitar essas pessoas para uma defesa ativa do meio ambiente. Tem que ter proteção dos ecossistemas, tem que ter preservação das áreas que são representativas, né, de biodiversidade, seja diversidade biológica, seja ambiental. Tem que ter proteção das áreas ameaçadas de degradação. Então, aqui, propor medidas para proteger essas áreas que estão ameaçadas de degradação ambiental. Recuperação das áreas que foram degradadas, então, visar restaurar aqui os ecossistemas que já sofreram algum impacto ambiental. Então, para isso, existe a importância desse acompanhamento constante, seja do estado de qualidade ambiental de como estava o meio, para poder avaliar esses impactos e aí sim conseguir promover uma ação que seja corretiva quando for necessário. Depois de mais de 4 décadas, né, da Política Nacional no Meio Ambiente, um pouquinho mais de 4 décadas, então a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ela ainda permanece como uma base bem importante para a implementação das nossas ações públicas e privadas que tenham alguma relação com o meio ambiente. Então, a Lei da PNMA, ela contempla alguns conceitos importantes, como eu já mencionei, que tendem a influenciar outras leis nacionais ou mesmo estaduais. Municipais. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela tem tem os seus principais objetivos definidos, e entre eles nós temos. Então, aqui estão os principais objetivos apontados, né, de uma forma resumida, e a gente vai comentar um pouquinho sobre eles. Então, aqui começando primeiro, a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental. Então, a ideia aqui é conseguir conciliar desenvolvimento econômico e social com preservação do meio ambiente, conseguir ter um equilíbrio ecológico. Então, a ideia é buscar um desenvolvimento que não comprometa a sustentabilidade ambiental. Outro objetivo é a definição de áreas prioritárias. E áreas prioritárias para quê? Para que a gente possa atuar com uma ação governamental. É buscar identificar essas áreas que são consideradas, que a gente consiga, né, dentro de uma ação governamental, considerar a qualidade ambiental e o equilíbrio ecológico. Então, essas áreas elas podem variar de acordo com o interesse da União, dos estados, do Distrito Federal ou mesmo dos municípios. Outro objetivo são os critérios e padrões de qualidade ambiental.
Então, aqui a gente conseguir criar critérios e padrões que orientem o manejo e a utilização dos nossos recursos ambientais, de tal forma que a gente possa assegurar uma qualidade ambiental e prevenir a degradação. Também temos a parte de difusão, né, da pesquisa e tecnologias nacionais, direcionando esses esforços para um desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais, que a gente consiga ter um uso mais racional dos nossos recursos ambientais e ainda promover uma inovação sustentável. Também temos como objetivo a divulgação de dados e informações ambientais. Então, aqui a gente conseguir disseminar essas informações, divulgar dados, informações ambientais e criar uma consciência pública sobre a importância da preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. O outro objetivo é a preservação e restauração dos recursos ambientais. Aqui a gente propõe a preservação e restauração dos recursos. Para quê? Para que a gente possa garantir a sua utilização racional, que a gente garanta, consiga assegurar uma disponibilidade permanente desses recursos e ainda contribuir para a manutenção e o equilíbrio ecológico que seja propício à vida. E por último, a responsabilização, ou seja, uma imposição de obrigações, principalmente ao poluidor e ao predador. Então, a gente tem que determinar que aqueles que causam danos ao meio ambiente, né, no caso o poluidor e o predador, ele tem a obrigação de recuperar ou então indenizar, vamos dizer assim, indenizar os danos causados. Então, os usuários que utilizam né, esses recursos ambientais com fins econômicos, eles devem contribuir para a sua utilização de maneira responsável. Então, com isso, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela estabelece diretrizes gerais para a gestão ambiental no Brasil. Ela é complementada por outras leis, por outros regulamentos específicos, a gente vai falar um pouco deles mais para frente, mas os objetivos principais dessa lei são, né, no caso, a preocupação em conciliar desenvolvimento econômico com preservação ambiental. E a ideia aqui é promover um equilíbrio sustentável entre as nossas atividades humanas e a conservação dos recursos naturais. Para que a gente possa atender os objetivos que nós temos da Política Nacional do Meio Ambiente, nós vamos ter alguns instrumentos que estão dentro do artigo 9º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente. Então, esses instrumentos visam que a gente consiga concretizar os objetivos anteriores. Então, o primeiro instrumento é o de padrões de qualidade ambiental. Então, é a gente conseguir estabelecer uma definição de critérios e de normas para determinar níveis que sejam aceitáveis de qualidade ambiental, seja para o ar, para a água, para o solo, enfim. No segundo instrumento, a gente trata de zoneamento ambiental, e aqui faz referência à divisão e regulamentação do uso do solo, com base nos critérios ambientais. E aqui é tentar conciliar a atividade humana com preservação ambiental. No instrumento 3 e 4, vocês repararem no texto, ele está destacado, então, porque a gente vai abordar um pouquinho melhor sobre eles. Então, o instrumento 3 fala da avaliação de impacto ambiental, que é a AIA, e ela é uma análise prévia de possíveis impactos. Então, a gente tenta analisar previamente se essa atividade, se esse empreendimento pode causar algum impacto ao meio ambiente, e aí sim poder ter uma tomada de medidas que sejam preventivas ou corretivas. Então, dentro do AIA, a gente vai falar especificamente na unidade 3 dos estudos ambientais. Então, faz parte, né, desse instrumento os estudos, o estudo de impacto ambiental e o seu relatório de impacto ambiental, que é o EIA-RIMA. E na unidade 3, na aula 3, a gente aborda um pouquinho mais sobre eles. Existem outros estudos, alguns estão contemplados na nossa apostila. Na aula, a gente foca um pouco mais no EIA-RIMA. Como instrumento 4, a gente tem o licenciamento e a revisão das atividades que são efetivas ou potencialmente poluidoras. E aí envolve a emissão de licença ambiental para essas atividades. Então, elas podem gerar impacto ambiental, a gente vai analisar se elas vão causar impacto, quais são as medidas que a gente pode ter para conseguir contornar isso e gerar, tem toda uma parte de documentação que a gente fala na unidade 2 sobre o licenciamento.
Como instrumento 5, nós temos os incentivos a uma produção sustentável, ou seja, a gente vai tratar de instalações de equipamentos, de tecnologias que sejam voltados para uma melhoria de qualidade ambiental. Aqui a gente trabalha com encorajamento de adoção de práticas e tecnologias mais sustentáveis. Por quê? Porque a ideia é promover a redução do impacto ambiental dessas atividades produtivas. No próximo instrumento, nós temos a criação de espaços protegidos, ou seja, é uma delimitação de áreas de proteção ambiental que sejam relevantes, que tenham interesse relevante ecológico. É a preservação de áreas extrativistas para preservar ecossistemas específicos. No instrumento 7, é o Sistema Nacional de Informações Ambientais, que é uma estrutura para coleta de informações, coleta, armazenamento e disseminação de informações ambientais a nível nacional. O instrumento 8 é um cadastro técnico federal de atividades e de instrumentos de defesa ambiental. Então, aqui é um registro que engloba informações sobre as atividades e sobre os instrumentos relacionados à defesa do meio ambiente. Então, permite que a gente conheça tanto as pessoas físicas como jurídicas que estão atuando em defesa do meio ambiente. O próximo instrumento trata de penalidades disciplinares ou compensatórias, e aqui trata de uma imposição de sanções para os responsáveis. Então, se eles não cumpriram as medidas necessárias para a preservação ou mesmo uma correção da degradação ambiental, eles estão sujeitos a sanções. Como instrumento 10, nós temos o relatório de qualidade do meio ambiente. Então, ele estabelece uma obrigação de elaboração e divulgação anual de um relatório, pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, sobre qualidade do meio ambiente, e isso contribui para quê? Para que a população tenha uma noção de transparência e consiga fazer o acompanhamento desses dados. Como instrumento 11, nós temos a garantia de informações ambientais, então a garantia da prestação dessas informações. Então, o poder público ele tem que assegurar a produção dessas informações e divulgação. Como instrumento 12, nós temos o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, ou então utilizadoras de recursos ambientais, e aqui envolve um registro dessas atividades que possam vir a gerar poluição, ou então que fazem uso de um recurso ambiental, para que possa possibilitar o monitoramento e a gestão dessas atividades. E por último, um instrumento econômico, que aqui inclui uma ferramenta financeira. Então, por exemplo, a ideia aqui é que a gente consiga, através de seguros ambientais, por exemplo, ou servidão ambiental, promover uma prática de compensação ambiental. Então, que a gente consiga fazer com que a proteção do meio ambiente se transforme em uma fonte de recursos para ela mesma. Dentro da Política Nacional do Meio Ambiente, a gente traz um assunto central dela, que é o CISNAMA. Então, foi a instituição do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, o que é o CISNAMA? Então, é um sistema que ele agrega os órgãos e entidades federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal que atuam na política ambiental. Então, a função, temos aqui o fluxograma, a estrutura que nós temos do CISNAMA. Olhando para esse órgão central, a função do órgão central, na época, era desempenhada pela Secretaria do Meio Ambiente. Atualmente, já mudei o nome, porque não existia na época o Ministério do Meio Ambiente, tá? Então, antes aqui era a Secretaria do Meio Ambiente. E o outro parênteses importante para ser feito é a respeito do Conselho do Governo. O Conselho do Governo, aqui no órgão superior, ele deve assessorar o Presidente da República na formulação de diretrizes de ação governamental. Como ele não tinha sua atuação como órgão superior, o CONAMA passou a fazer essa ponte. Então, o CONAMA foi considerado por muitos dos envolvidos com a política ambiental como esse ente superior. Então, por isso aqui eu coloquei essa seta para vocês. Um adendo importante a ser feito é que na redação original da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA já estava aqui como órgão superior. Na aprovação da lei, do texto final da lei, ele passou a órgão consultivo e deliberativo.
Então, o poder do CONAMA é de editar normas ambientais que complementem as leis e a aplicação nacional delas. Porém, muitas vezes acaba tendo alguns conflitos com algumas legislações estaduais. Então, isso acaba acontecendo. Um ponto importante a ser destacado também é as modificações que o CONAMA sofreu nos últimos anos. Então, teve o decreto 9.806 em 2019, que alterou bastante a estrutura do CONAMA. Então, das 96 cadeiras, 96 conselheiros, foi reduzido para 23, e com uma alteração importante na presença da sociedade civil. Então, a sociedade civil antes tinha 22 cadeiras e ela passou a 4 cadeiras. Também teve a extinção de algumas cadeiras relacionadas ao Ministério Público, tanto federal como estadual. E esse decreto, né, foi revogado pelo decreto 11.417 de fevereiro de 2023, onde foram restituídas as cadeiras anteriores e foram ampliadas esses números. Então, o CONAMA passou a ter 114 conselheiros, restabeleceu as 22 cadeiras da sociedade civil, bem como aquelas dos conselheiros convidados que não tinham direito ao voto. Ainda dentro dessa estrutura do CISNAMA, um parênteses agora especial para os órgãos estaduais. Vou fazer um parênteses aqui para os órgãos do estado do Paraná. Então, aqui no estado do Paraná, nós temos o Instituto Água e Terra, que muitos de vocês já devem ter escutado falar, que é o IAT. Ele é um órgão ambiental estadual aqui no Paraná, que está vinculado à Secretaria do Estado do Desenvolvimento Sustentável, a SEDEST. Então, SEDEST. Ele é responsável pela gestão e pela fiscalização ambiental. É o IAT que concede as licenças ambientais, que monitora os recursos naturais, que implementa programas para conservação ambiental, e a atuação do IAT, ela contribui para a aplicação da nossa legislação ambiental no Paraná, sempre visando a preservação do meio ambiente. Temos também o SEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Ele desempenha funções similares ao CONAMA, mas a nível estadual. Então, o SEMA delibera sobre questões ambientais, formula políticas, estabelece diretrizes para que a gente tenha uma gestão ambiental aqui no estado do Paraná. E a SEDEST, né, que eu já tinha mencionado anteriormente, é a Secretaria do Estado do Desenvolvimento Sustentável. Ela tem a atribuição de gerenciar as questões ligadas aos recursos hídricos, saneamento ambiental, resíduos sólidos, gestão territorial, política agrária. E a criação da SEDEST aconteceu em 2023, como uma parte de uma reforma administrativa que teve aqui nas secretarias do Estado do Paraná. Como a gente já conversou, o licenciamento ambiental ele é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. E a gente consegue definir, então, o licenciamento como um procedimento administrativo, que o órgão ambiental, que faz com que o órgão ambiental ele licencie um empreendimento ou uma atividade com base na legislação. A nível federal, nós temos uma resolução importante, que é a Resolução CONAMA 237, de 1997, né, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é uma normativa que estabelece diretrizes que são fundamentais para o licenciamento ambiental no Brasil. Então, o propósito principal aqui é orientar a concessão de licenças ambientais para empreendimentos ou atividades que possam impactar no meio ambiente. Então, essa resolução, a 237, ela desempenha um papel importante na regulamentação do licenciamento ambiental. Ela aborda as questões como definição das atividades que estão sujeitas ao licenciamento, aqui no anexo 1. Ela traz os tipos de licença ambiental, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso na unidade 2. Ela fala das competências dos órgãos ambientais, quais são os critérios e procedimentos para o licenciamento, qual que é a obrigatoriedade de apresentação do EIA-RIMA, né, do Estudo de Impacto Ambiental e do Relatório de Impacto Ambiental. Então, ela estabelece uma estrutura legal que visa o quê? Conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação do meio ambiente, sempre buscando esse desenvolvimento sustentável do país. Então, como eu falei, a Resolução CONAMA 237, ela traz no anexo 1 dela as atividades que dependem de licenciamento ambiental. Então, é uma lista norteadora.
Então, cabe aos órgãos, né, competentes definir critérios ou detalhamento ou complementação desse anexo 1. Então, alguns exemplos são indústria de madeira, indústria de papel, indústrias químicas, obras civis, sempre que tiver uso de recursos naturais, são algumas das atividades que precisam de licenciamento. Então, como eu falei, a resolução CONAMA 237, ela traz as responsabilidades. No artigo 4 dela, ela traz a responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA. Então, no que diz respeito a licenciamento ambiental. Então, é responsabilidade do IBAMA realizar o licenciamento em determinadas atividades. Que atividades são essas? São as responsabilidades, então, de licenciamento pelo IBAMA, as atividades que estejam, né, ou empreendimentos ou atividades que tenham impacto ambiental significativo no âmbito nacional ou regional. Então, os casos que abrangem projetos que estão localizados no Brasil ou um país limítrofe, no marco territorial, em terras indígenas, em unidades de conservação de domínio da União. Além disso, é responsabilidade do IBAMA licenciar empreendimentos ou atividades que atuam em 2 ou mais estados, então aqueles que os impactos ambientais ultrapassam os limites também ou do país ou de mais de um estado, projetos que estão relacionados à pesquisa, beneficiamento, transporte, armazenamento ou disposição de material radioativo, ou que então utilizem energia nuclear, sempre com um parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Também cabe ao IBAMA licenciar as atividades ou empreendimentos militares. Agora a gente vai falar um pouco do nível estadual. Então, no artigo sobre a nível federal, o artigo 4º, no artigo 5º especifica as atribuições do órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal, no que diz respeito ao licenciamento ambiental de atividades ou empreendimentos. Então, a nível estadual, o que a gente tem? Que são empreendimentos ou atividades que estão localizados ou desenvolvidas em um ou mais município agora, né, dentro do mesmo estado, ou em uma unidade de conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal, empreendimentos ou atividades que estão localizados ou desenvolvidos em florestas ou outras formas de vegetação natural de preservação permanente, ou em outras áreas que sejam consideradas de preservação permanente, empreendimentos ou atividades cujo impacto ambiental direto ultrapasse o limite territorial de um ou mais municípios dentro do mesmo estado, empreendimentos que foram delegados pela União ao Estado ou ao Distrito Federal por meio de algum convênio, por exemplo. Então, essas disposições, elas indicam a descentralização do licenciamento ambiental e a gente passa agora a ter os órgãos estaduais ou do Distrito Federal com a responsabilidade por questões específicas que são relacionadas ao ambiente dentro da sua jurisdição. Temos também dentro do CONAMA o que compete no artigo 6º aos órgãos ambientais municipais, né? Então, que diz respeito ao licenciamento ambiental em relação aos órgãos ambientais. No estado do Paraná, existem alguns municípios que têm essa descentralização por parte, né, do licenciamento. Por exemplo, o município de Ponta Grossa obteve, no final de 2023, o certificado de descentralização, que autoriza a prefeitura a licenciar alguns empreendimentos com menores impactos ambientais. Existem outros municípios já que têm esse certificado de descentralização no estado também. Isso significa que nem tudo vai para o IAT, que os municípios eles dão esse apoio, deixando para o órgão estadual apenas os licenciamentos maiores, mais complexos ou com maior impacto. Agora falando das resoluções estaduais, então a gente falou do CONAMA a nível federal, agora falando das resoluções estaduais. Nós temos o SEMA, então, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, SEMA com C. Então, o SEMA foi criado em 1984. E o SEMA é o nosso órgão superior de caráter colegiado, consultivo, normativo, deliberativo, que integra o CISNAMA, né, toda aquela ordem lá dentro do CISNAMA, que estava, né, subordinado à Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o SEMA com S.
SEMA com S não existe mais, a gente já atualizou no estado do Paraná, né, com as mudanças nas secretarias que tivemos, e a gente tem agora a SEDEST. Tá? Então, não confunda, existe SEMA com C, SEMA com S, que vocês vão olhar às vezes nas resoluções, SEMA com C, SEMA com S e SEDEST, tá? Qual que é a diferença? O SEMA com S era a antiga secretaria aqui que o SEMA com C estava subordinado. Agora a gente não tem mais o SEMA com S e passou a ser a SEDEST. Então, dentro das resoluções que nós temos, a resolução SEMA 107, ela abrange esses critérios e procedimentos para obtenção de licenças ambientais, especialmente para as atividades que possam resultar em poluição, em degradação ambiental ou modificações que sejam significativas no ecossistema. Então, ela classifica as nossas atividades que são consideradas poluidoras, que são consideradas degradadoras ou modificadoras no meio ambiente e temos, né, para essas um controle mais rigoroso durante o processo de licenciamento. E para finalizar, nós temos mais uma resolução importante, que é a resolução SEDEST 50, que é a resolução da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável. Então, ela estabelece as definições, os critérios, as diretrizes e procedimentos para o licenciamento ambiental de empreendimentos imobiliários que estão localizados em área urbana. Então, é ela que define o empreendimento imobiliário como ela define o empreendimento imobiliário como um parcelamento do solo. Ela define condomínios para fins habitacionais, indústrias ou comércios e conjuntos habitacionais. E essa resolução, ela também apresenta definições para termos como condomínio, o que é um condomínio de lote, o que são conjuntos habitacionais, o que é desmembramento, o que é estudo ambiental específico, o que é uma infraestrutura básica, um lote, um parcelamento do solo. Então, ela traz também algumas definições, além desses critérios e diretrizes para o licenciamento. E para finalizar essa aula, eu queria finalizar com, a respeito, né, de legislações, queria trazer para vocês a respeito algo para a gente debater, até porque vai ser a primeira atividade de vocês de fórum, né, no bloco de atividades avaliativas. Então, eu queria trazer a respeito da aprovação que houve na Câmara dos Deputados em 2021 de um projeto de lei, que é o projeto 3.729, que começou lá em 2004, mas que ele cria novas regras para o licenciamento ambiental no país. Então, nós temos a apresentação desse projeto de lei em 2004, passamos em 2021 pela aprovação da redação final na Câmara dos Deputados e atualmente ele está em apreciação para o Senado. Os defensores desse projeto de lei alegam que ele vai acelerar a tramitação dos processos de licenciamento, reduzindo a burocracia, e os contrários afirmam que com isso a gente vai acabar aumentando a destruição dos biomas brasileiros. Então, é a primeira atividade de vocês. Eu proponho um debate para vocês referente a esse projeto de lei.